Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e pelo privilégio que temos de estarmos num país onde temos liberdade de culto e nós podemos nesta noite estar aqui cultuando o teu nome com liberdade para cantar, para se expressar, ó Deus, e também juntos declararmos que tu és Senhor das nossas vidas, tu és Senhor desta igreja, tu és Senhor desta nação. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de nos guiar em toda a verdade, de nos guiar, Senhor amado, no mover do Teu Espírito. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós quebramos toda e qualquer interferência das trevas, toda, ó Deus, seta maligna tentando impedir a Tua presença aqui. Nós destruímos, expulsamos no nome de Jesus. E que aqui o Senhor seja entronizado e o Teu nome seja glorificado através de tudo que vamos fazer, ó Deus, pois Tu és Senhor e nós reconhecemos isso e nos submetemos a Ti e resistimos o mal para a glória do Teu nome. Fala conosco através do louvor, através da Tua palavra, através de uma situação especial. Fala e manifesta da Tua glória em nome de Jesus. Amém. Deus, amados, adora o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Dá o seu melhor para o nosso Deus. Você acredita que o Senhor Jesus está aqui, amado? Mais uma vez, você acredita que o Senhor Jesus está nesse lugar? A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele estará no nosso meio também, estará no meio. É importante você saber que você canta para alguém que está vivo e que está nos observando hoje. Vamos lá então, amados. Tudo que você precisar fazer de melhor, faça de melhor na adoração. Dá o seu coração para Ele nesse momento. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória, Vem Senhor. com tua glória Oh, vem, e Senhor. enche esse lugar. Oh, vem cá, mamarará. Quero ser como incenso a queimar no altar. Faz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a glória do Senhor, Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
querubins, a nuvem de tua glória enche este lugar. Prostrados adoramos com anjos e querubins. Quando a glória do Senhor se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Canto, Senhor, se manifesta em nós, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. A tua imagem e semelhança, Espírito de Deus, fala conosco agora, Senhor. Enche-nos, Senhor. Dá uma experiência para aqueles que jamais tiveram essa experiência contigo, Senhor. O ricantes nei querida chara, o semicantia delle surkenda religeres, o ricama machulicanda ricamba baditaras, ne que liriara lamas. Aleluia, Jesus. Gostaria de ler com vocês alguns versículos hoje a respeito de algo lindo que nós temos ouvido esses dias de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 13, 45. Mateus. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos mais uma vez? Agora vocês repetem comigo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Também tem outras parábolas parecidas falando do grande tesouro. Alguém que descobre um pedaço de terra, num pedaço de terra, um grande tesouro escondido. Ele vai, não diz para ninguém, ele vai lá e compra aquele tesouro e dá tudo que ele tem. E compra aquela terra que tem o tesouro dentro. Hoje eu quero falar de pessoas que acharam essa grande pérola e que largaram tudo por essa grande pérola. Pérola de inestimável valor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande Deus. Que acharam Jesus e falaram: nada mais me importa nessa vida, vou deixar tudo para trás, porque maior que isso não existe. Então eu vou vender tudo que eu tenho e vou receber essa pérola de grande valor. Aleluia. Vou começar. Tem 4 homens que eu gostaria de destacar hoje. Poderia destacar também mulheres, mas hoje eu vou destacar
homens. E um deles se chama Apolo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Mais uma vez, hoje nós vamos ter que usar um pouquinho mais a Bíblia. Em Atos 18. Versículo 24. Quem está aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, pela 10ª vez, quero dizer que vocês são muito bem-vindos. O Senhor Jesus ama muito, muito, muito vocês. Ele é a pérola de grande valor. Aquela que nós achamos um dia também e vendemos tudo o que tínhamos. Quer dizer, deixamos tudo por amor ao Senhor Jesus, por ter Ele na nossa vida. Quantos se lembram o dia que aceitaram Jesus como Salvador? Você se lembra daquele dia? Quantos se lembram do dia que você se batizou nas águas? Você sempre tem que agradecer a Deus, irmãos. Nós estamos indo para o inferno, mas Jesus nos salvou. Jesus trouxe a sua palavra de vida e você pode aceitá-lo. Agradeça a Deus todos os dias e todos os dias renove esse amor por Deus. E aqui diz assim, Atos 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas só conhecia o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Apolo, homem de Deus, ele foi tocado um dia que ele estava vendo o João Batista batizando. João, o que batizava, ele foi até lá. Com certeza deve ter se batizado naquele lugar que era um batismo de limpeza, de deixar coisas para trás, de purificação. E ele lá ouviu a respeito de Jesus Cristo. E ele nem esperou muita coisa e saiu pregando o Evangelho, com aquela chama no seu coração. Porque aquela chama, irmão, de quem encontra Jesus como Salvador. E ele nem encontrou Jesus pessoalmente, mas ele encontrou Jesus como Deus na sua vida. E ele saiu evangelizando e indo por todos os lugares, nem que ele soubesse metade só da história. Ele pegava a Bíblia, ou melhor, lá não era Bíblia nesse tempo, eram os pergaminhos, e mostrava pelos pergaminhos de como existia, como Jesus Cristo era o Messias, esperado pelos judeus. E aí então os irmãos, vendo que ele conhecia até certo ponto, Áquila e Priscila começaram a ensiná-lo pouco mais, e eles pediram para que os apóstolos pudessem ajudá-lo, ensiná-lo mais ainda, e ele era uma bênção em todos os lugares, por onde ele andava, e fala, convencia publicamente, porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Irmãos, ele achou a grande pérola, ele largou tudo, ele falou, eu vou atrás de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou sair e vou para os lugares para levar a palavra. Ele era de Alexandria e ele estava lá em Éfeso pregando. Ele levou a palavra porque era aquilo que preenchia o seu coração. Só aquela pessoa que encontrou Jesus como Salvador verdadeiro na sua vida, com aquele Jesus de verdade que transformou você de antiga criatura, uma nova vida em Cristo,
e que ardeu o seu coração, e que você aceitou Jesus, e amou tanto Jesus, que deixou o resto para trás, e foi pregar o Evangelho. Da mesma forma aconteceu com Filipe, em Atos também. Vamos lá um pouquinho mais para frente, aliás, capítulo 8, Filipe. Capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, deixa eu parar aqui um minutinho. A igreja de Cristo, Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, e ficaram lá os cristãos, foram batizados com o Espírito Santo, 3.000 almas foram batizadas, e as pessoas viviam de casa nas casas, e tinham cultos nas casas, e tinham um culto também no templo. E naquele tempo maravilhoso, de maravilhas, de curas, libertações extraordinárias que aconteciam, maravilhosas coisas aconteciam. Os judeus, os fariseus não gostaram do que estava acontecendo e começaram a perseguir a igreja. E um deles era Paulo. E Paulo perseguiu a igreja, e depois que perseguiu e matou alguns servos do Senhor, eles tiveram que se espalhar por todos os lugares, pregando o Evangelho, e Filipe foi um deles. E fala aqui, um anjo do Senhor falou a Filipe, que era um dos 7 diáconos que foram escolhidos, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza, este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que tem feito, o que você está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, sentar-se junto com ele. E Filipe explicou toda a passagem bíblica. Olhe para mim um pouquinho aqui. E aí quando chegou num lugar que tinha águas, ele falou, que me impede de ser batizado? Disse o alto oficial de Candace. Aí ele disse, nada te impede. Se você quiser, vamos descer agora e vamos ser batizados. E batizou aquele alto oficial. Mas aconteceu uma coisa extraordinária com ele. Olha os versículos 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não o vendo mais o eunuco, e este se foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olhe para mim aqui, irmãos. Olha outra pessoa que foi e que encontrou Jesus como uma grande pérola maravilhosa. E ele já estava lá junto com os discípulos, antes mesmo de saírem lá de Jerusalém. E depois que foi morto Estevão e que eles tiveram que fugir de Jerusalém, ele foi para Cesareia. E em Cesareia, ele mais 4 filhas dele profetizavam. E ele evangelizou e fazia milagres e maravilhas ali por Cesareia. Porque era vontade de Deus que eles se espalhassem para pregar o Evangelho. E Deus chama ele, um anjo fala com ele. E depois faz uma coisa que nós nunca mais quase ouvimos falar na Bíblia, que ele foi transportado. Ele sumiu de onde estava e foi achado em Azoto. É um milagre. É sobrenatural. É alguma coisa que nós não entendemos. Mas Filipe, homem de Deus, servo do Senhor, estava a ponto de deixar tudo, e deixou tudo realmente para servir o Senhor. E deixou tudo e pôde fazer e ouvir a voz do Espírito Santo e ver um anjo na frente dele e fazer a vontade do Pai. E ganhou muitas almas, porque o amor de Jesus consumia sua alma, seu espírito. Porque o amor de Jesus transformou a sua família inteira. E as suas filhas eram cheias do Espírito Santo e profetizavam para as pessoas.
eram todas sapatinho de fogo. Aleluia. E havia maravilhosas bênçãos e curas e libertações, porque a Bíblia diz assim. Ouvimos falar de Estevão, e já preguei outro dia, que foi o primeiro mártir da igreja, foi a primeira pessoa que morreu por causa do Evangelho, depois que a igreja foi estabelecida, a igreja do Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e de sabedoria, e de graça. Ele foi escolhido para ser um dos 7 diáconos da igreja. Mas ele, quando andava, quando falava, o Espírito Santo se manifestava de tal forma na vida dele, que as pessoas, que havia milagres através da vida dele, extraordinários. Mas você sabe, todo mundo que brilha muito, Satanás fica muito bravo também com esse. Porque Estevão brilhava de uma tal forma que as pessoas acreditavam cada vez mais no Senhor Jesus. Mas não era por isso, por ele ser uma pessoa tão especial, Estevão, que ele não sofreu pelo Evangelho, ao contrário. Começaram a persegui-lo, levantaram falsas testemunhas, e uma certa hora ele estava falando com as pessoas, e o rosto dele começou a brilhar. E as pessoas ficaram assustadas de ver o rosto dele brilhando. Mais um tempo, as pessoas disseram, não, nós não precisamos mais nada, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. E levaram para fora. E atiraram pedras nele. E nessa hora ele teve uma visão. Ele viu Jesus em pé, do lado do trono. E ele disse, e o pessoal ficou mais bravo ainda, e matava. E Saulo estava ali olhando e consentindo em todas as coisas. E ele fala uma coisa muito interessante, que Jesus também falou na cruz. Eu não sei se eu conseguiria falar, irmão, morrendo pelo Evangelho e dizendo, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei se a gente falaria isso, sabe? Mas Estevão estava tão cheio de Deus que ele falava, Senhor, perdoa-os, mesmo levando aquelas pedradas na cabeça, pedradas no corpo, que deviam doer muito, quebrando seus ossos. Ele diz, Senhor, não imputes nele o seu pecado, mas perdoa-o, Senhor. E ele adormeceu. Estevão deixou tudo pela pedra de grande valor, pela pérola de grande valor. Largou sua vida, largou tudo. Não é que todo mundo tem que largar tudo e deixar todo o dinheiro na igreja, não é isso. Mas aquilo que interiormente aconteceu nele, ele passou a ser uma nova criatura, nada se comparava à graça, ou melhor ainda, o prazer de falar de Deus, o prazer de buscar a Deus, o prazer de servir a Deus, mesmo que tivessem perseguições. E o último que eu quero falar agora, Tiago. Pedro, Tiago e João, irmão de João, Tiago. Um dia Jesus falou assim para eles. A mãe deles foi falar com Jesus e falou, Jesus, quando o Senhor for para o teu reino, deixa que um dos meus filhos sente à direita e outro à esquerda do Senhor. Olha só o que ela queria. Os meus filhos são os meus queridinhos. Então, por favor, Jesus, deixa que um deles sente à direita e outro à sua esquerda. E Jesus falou o seguinte, escuta aqui, filha. Por um acaso vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? E eles responderam, podemos. Mal sabia eles o que estavam falando, né? E sabe o que aconteceu? Eles não puderam ficar nem à direita nem à esquerda do céu, porque Jesus disse o seguinte, se vocês podem tomar o meu cálice, mas quanto dar à direita ou à esquerda no céu, só ao Pai pertence, para mim não pertence, não sou eu que dou esses lugares, é Deus. Então aconteceu com um deles, Tiago. Esse Tiago, que é chamado de Tiago maior, porque tinha muitos Tiagos. Entre os discípulos já tinha outro Tiago também, o maior e o menor. Esse era o maior, o irmão de João, um dos filhos do trovão, assim junto como João. E aconteceu uma coisa com eles. Ele viu a transfiguração com Jesus. Ele foi um dos apóstolos de Jesus, um dos 12. Mas a perseguição da igreja, depois de Estevão, prenderam Tiago.
e passaram Tiago ao fio da espada. E foi o primeiro apóstolo a morrer. Mas o pessoal não estava nem preocupado. Eles sabiam que no meio do cristianismo, de seguir Jesus, existiria essas lutas, de às vezes ter que morrer pelo evangelho, de às vezes ter que sofrer discriminação, e de às vezes ter que realmente pagar com o próprio sangue, morrendo mesmo para essa vida, por causa do amor ao Senhor Jesus. Jesus transformou a vida de Tiago. Tiago deve ter se sentido um privilegiado de morrer pelo Senhor Jesus. Assim como Pedro, quando foi pego para ser morto, e ele foi crucificado, ele disse: jamais, eu não quero ser crucificado como Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu estou falando dessas pessoas extraordinárias. Mas não é porque eles eram maravilhosos, é porque Jesus é o que transformou o coração deles. E você sabe, o seu coração já foi também transformado por Jesus. E o seu coração talvez não tenha tanta você não é tão responsivo ao evangelho como Jesus gostaria que você fosse. Mas hoje eu estou te mostrando que a pedra de grande valor, ou melhor ainda, a pérola de grande valor, ele vale a pena você largar tudo e servi-lo com toda a ardência do seu coração, como Apolo fez, como Tiago fez, como Pedro fez, como Filipe fez e como outros fizeram. Aqui eu falei mais de quem então? Como Estevão fez, e outros tantos da Bíblia fizeram, e Maria Madalena, e Maria, irmã de Lázaro, foi expulso 7 demônios dela, depois serviu a Jesus por sempre. Puxa, serviu a Jesus em todo o tempo que ela pôde. Pessoas que serviram a Jesus porque Jesus transformou de uma tal forma a vida deles, que eles não viviam mais para eles, queriam só viver para Deus. Amados, isso é muito importante, porque eles eram convertidos 100% ao Senhor Jesus. Eram 100% do Senhor Jesus, a ponto de fazer a sua vontade e o seu desejo a todo momento. Eles tinham morrido para si mesmos. Eles tinham começado a viver para Deus. Pega a sua Bíblia. Agora, em João 12, 23. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, aí ele vai dar fruto, porque ele produz muito fruto, porque então ele se torna a árvore que ele devia se tornar. Mas ele tem que morrer para isso acontecer. Por isso, quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Em outra passagem que eu vou ler aqui, em Lucas 8, diz assim: Lucas 8, 34. Diz assim: não é essa passagem não. Diz assim, não é essa passagem. Não tem problema. É Marcos 8.
34. Pus Lucas aqui, mas é Marcos. Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, disse-lhes: fale comigo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? E agora aquele versículo: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Que daria um homem em troca da sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém quiser vir após mim, tem que se negar. E perder a sua vida, quer dizer, vender suas posses, no sentido de, não de dinheiro, mas deixar as coisas que mais chamam atenção e ser a pérola de maior valor. Por essa pérola, você servir ao Senhor e você deixar o resto como segundo, terceiro, quarta coisa na sua vida. Mas a prioridade na sua vida vai ser Jesus. Jesus, o único. Esses dias nós tivemos um treinamento e eu ouvi um testemunho muito lindo. E eu gostaria de contar para vocês. Esse testemunho não é inventado. Esse testemunho, a própria pessoa que estava contando ouviu esse irmão chinês contando isso para ele. E ele contou que ele foi evangelizado desde quando ele foi começado a evangelizar. Melhor ainda, desde quando começaram a evangelizá-lo. Na China comunista não pode servir a Jesus até hoje. Até hoje. E ele está na China comunista hoje. Ele ainda está vivo hoje, esse homem dessa história. Ele falou que quando ele era novinho, tinha uns 13 anos, aconteceu uma coisa muito estranha na vila dele. Chegaram lá os soldados da China e perguntavam para as pessoas, souberam que existiam alguns cristãos ali, e eles não aceitam cristão de maneira nenhuma, e eles foram matando todos os cristãos que tinham ali. E mataram um homem e os seus filhos na frente da sua esposa. E a sua esposa ficou lá viva. E os outros, o marido e os filhos dela morreram por causa do Evangelho. E essa esposa não tinha Bíblia, porque é proibido ter Bíblia lá. E o que ela fez? Ela tinha dentro de uma latinha que ela escondia na terra embaixo da sua cama 4 hinos de John Wesley, traduzido para o chinês, para o mandarim. E lá dentro, ela falou, bom, eu só tenho quatro hinos, mas esses hinos falam das verdades de Deus. Então ela pensou, depois que passou aquela fase do luto, da tristeza, era uma mulher de Deus. Ela chamou umas crianças de 13 anos que moravam perto da casa dela e falou assim, olha, eu tenho bolacha e eu tenho leite. Dá para vocês virem aqui? E assim que eles comiam bolacha e leite, ela começava a ensinar a respeito de Jesus, só com os 4 hinos transformados em mandarim, que eles não sabiam, não tinham a Bíblia para ler. E por causa desses quatro hinos traduzidos, que tinham as verdades de Deus, ela começou a explicar o Evangelho para eles. E logo depois de um tempo, outra vez,
ela chamava assim: eu quero que vocês voltem aqui, porque eu tenho leite e biscoito para dar para vocês. E trazia eles para falar do leite, do biscoito, eles comiam e ouviam a palavra. Quando chegou, eles aceitaram Jesus como Salvador, disseram que queriam Jesus para a vida deles, os 4. Passou 4 anos e todo dia essa mulher falando do amor de Deus para eles. Todas essas vezes que eles se encontravam. Então um dia ela chamou todos eles novamente, já tinham 17 anos, e falou o seguinte: queridos, eu quero conversar com vocês. Amanhã vocês vão ser provados na sua fé. Porque fé não é fé até ser provada. E disse assim para eles: amanhã vai vir aqui, fiquei sabendo que vão vir novamente, vai vir os policiais, os soldados vão vir para a nossa vila, para a nossa cidade, e vão matar os cristãos. E eles se perguntarem para vocês, se vocês querem Jesus ou não, o que vocês vão dizer para eles? Ou você nega Jesus ou você morre. E um deles disse: é claro que eu morro, porque Jesus morreu por mim. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. Quando eles entraram na cidade, começaram a matar todo mundo, matar todos os cristãos, mas de repente, você sabe que isso não é de repente, é por Deus mesmo, né? Quando Deus tem um propósito, Ele faz do jeito dele. E quando chegou então perto, na quadra da frente, na quadra de cima da casa deles, Deus reverteu a situação e os guardas foram para outro lugar. Então esses 4 meninos não foram provados naquele dia. Então ela disse o seguinte: olha, queridos, agora que vocês não morreram, os soldados não fizeram nada para nós, graças a Deus, eu vou fazer o seguinte: são 4 meninos, eu vou dar um hino para cada um. Um para você, um para você, um para você, um para você. Vá, leve o evangelho, do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. E todas as vezes que vocês quiserem vir para a igreja, aqui vai ser a igreja sede, onde vocês vão vir e falar comigo. E ela disse o seguinte: eu vou dar um jeito e logo mais vou conseguir bicicletas para vocês. Então eles iam a pé, pregando o evangelho, a pé. As pessoas começaram a se converter. Depois ela conseguiu bicicleta. E aí, eles falando de Jesus por todos os lugares, os 4. De repente ele pensou, não sei se era ele, se era amigo dele, mas vamos dizer que era ele mesmo. E disse assim: agora eu gostaria de levar o evangelho para outros lugares, mas Deus, eu não tenho nenhum dinheiro para levar. Então Deus falou com ele o seguinte: venda o seu sangue. Lá, quando eles doam sangue, eles recebem dinheiro. Então, quando ele queria viajar para pregar o evangelho, ele vendia o sangue dele, pagava o trem e ia até os lugares longe pregar o evangelho. Mas você sabe, todo mundo que é uma bênção desse jeito é preso. Lá, as pessoas logo descobrem quem são. E ele foi preso. Tinha já esposa, filhos, foi preso, apanhou, perdeu as pontas dos dedos dele de tanto apanhar, rosto cheio de cicatriz, de apanhar também, e puseram ele no meio de 2 assassinos, numa cela com 2 assassinos. E os assassinos eram pessoas intragáveis. Quando vinham os guardas trazer comida para eles, eles xingavam os guardas: ei, vocês não são... Um monte de palavrões e coisas assim, falando duramente com os guardas que traziam comida. Mas aquele homem ficou ali e foi pregando o evangelho para eles. E foi pregando o evangelho para eles. Depois de 2 meses, eles ajoelharam e aceitaram Jesus como Salvador. No outro dia, já mudaram de atitude. Porque é isso que Jesus faz quando entra no coração da gente, muda o coração da gente. E sabe o que aconteceu? Os guardas vinham trazer comida, vinham trazer comida para ele.
E eles começaram agora a agradecer. Muito obrigado, viu, guarda, porque você trouxe comida para mim. E às vezes os guardas, só para encher mais eles, chegavam e jogavam comida para eles. E eles falavam, muito obrigado, Deus abençoe, porque você trouxe comida para mim. Aí os guardas começaram a ficar preocupados. Olha, alguma coisa está acontecendo naquela cela lá. Só sei uma coisa, aqueles caras que eram terríveis, eles foram mudados. Então o dono do presídio falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele cristão que está lá e pôr numa outra cela. Na outra cela eles se converteram também. Aí falaram, vamos trocar ele de cela de novo. E as pessoas se converteram também. Aí um dia ele falou assim, eu preciso reunir a igreja de Jesus que está aqui está aqui nesse presídio, a gente não consegue se ver. Então eu vou mandar uma ordem para vocês, eu vou dar uma ordem. Todo mundo doente amanhã. E todo mundo se fez de doente para poder ser levado lá no médico, que demorava até a tarde para ser atendido na fila. E lá na fila, esperando o médico atender, eles fizeram um culto ali. Estiveram ali conversando, estão juntos, falando de Deus. E voltaram para a prisão. De 5.000 pessoas que estavam presas, 4.000 pessoas se converteram. Chegou o dia, depois de 7 anos, que ele foi mandado embora. E quando ele estava indo embora, quase chegando no portão, ele via a esposa dele e o filho dele, querendo abraçar o filho e a esposa, porque fazia 7 anos que ele não os via. Mas o povo de trás dizia, pastor, você vai deixar a gente aqui? Não vai embora, pastor, fica aqui. E ele ficava, eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou, onde eu vou. Quer abraçar a esposa, mas quer abençoar os irmãos, quer fazer o evangelho. Quando ele estava bem na porta, para sair, no portão para sair, o líder daquela cadeia veio até ele e falou o seguinte, escuta, pastor, eu quero que o senhor venha todos os dias aqui na prisão. Eu vou fazer uma sala do lado do meu escritório para você atender e falar sobre o que você quiser com as pessoas que estão na prisão, porque hoje eu tenho prazer de vir para a prisão, eu quero vir trabalhar, porque eu gosto de vir aqui, porque não tem gente mais abençoada e boa do que as pessoas que estão aqui presas, muito melhor do que as que estão lá fora. Eu gosto de vir trabalhar por causa de ver esse povo tão ordeiro, tão abençoado. Então eu quero que você volte aqui. E ele pôde fazer as duas coisas. E conversando com esse pastor que nos deu um estudo ontem ele dizia o seguinte, pastor, que ele tinha fundado 2.000 igrejas, onde não podia falar de Jesus. E eu chorei muito ontem, quando eu ouvi falar sobre isso, porque não tem nada melhor, irmãos, nada que se compare à pérola de grande valor. E por causa dessa pérola de grande valor, vale a pena sofrer e amar e servir o Pai, mesmo do jeito que você consegue servir, mesmo do jeito que você trabalha, estuda, trabalha e tem a sua casa, mas o que tem que ter no seu coração em primeiro lugar é Deus, é o amor dEle, é a vontade de fazer a obra dEle, é a vontade de falar de Jesus. Eu falei, Deus, eu quero ser como esse homem, que todos os momentos, tudo que ele fazia, revertia em convertidos. Nós gastamos tempo, às vezes na igreja, brigando uns com os outros, disputando cargos, enquanto muita gente precisa de Deus. E por amor ao nosso Deus, Apolo, Estevão, Tiago, e não sei mais quem, sempre esqueço um, e Filipe, disseram sim, e 2 até morreram por causa do Evangelho. Eu e você que estamos aqui, amado,
Não tem coisa melhor que você pode levar nessa vida do que trabalhar para Deus. Porque o que você espera dessa vida se não for fazer a vontade de Deus? Não que você não tenha que estudar, irmão. Não que você não tenha que trabalhar, mas o seu coração tem que pulsar mais pelo Senhor Jesus. Sabe, eu vivi numa época na minha vida de estudante e que eu tinha tempo de sentar, de imaginar. Puxa, eu tinha sido tão impactada com a mensagem do Evangelho na minha vida. Jesus me transformou de uma pessoa totalmente tímida, numa pessoa falante, até demais. E eu me sentia necessidade de falar de Deus dentro do ônibus. Eu precisava falar de Deus dentro do ônibus. Então eu conseguia uns folhetos e eu comprava folheto e distribuía para eles. Às vezes com vergonha de falar, mas no final eles pediam, por favor, dá mais para nós, dá mais para nós. E pude ir evangelizando essas pessoas. E pude viver um tempo de mais ou menos assim, apostólico na minha vida. Um tempo onde a palavra do Senhor era pregada todos os dias, sempre que eu tinha oportunidade. E era uma coisa tão linda, irmãos. Era tão gostoso e é tão prazeroso trabalhar para o nosso grande Deus. Olhe para mim. Não tem ninguém, não tem melhor patrão que o nosso Deus. Patrão é feio falar, é chato falar, mas não tem melhor, não tem mais maravilhoso Senhor do que o nosso Deus. Por isso dizer não para você mesmo, embora seja difícil, faça isso, irmão. Diga não para você mesmo, para que você agrade a Deus e faça a sua vida valer a pena nessa terra. Porque você vai passar por aqui 60, 70 anos, depois você vai viver na eternidade, com Deus ou sem Deus. Mas que a sua vida vale a pena nessa terra. Que você nessa terra possa fazer alguma coisa em que Deus possa falar, aquele meu filho marcou muitas vidas com o Evangelho. Eu não sei, eu creio que o Estevão, o Felipe, o Apolo e o Tiago não pensavam que iam ser falados até 2.000 anos depois. Mas isso é pela fidelidade deles de dizerem não para si mesmo e sim para Jesus. Irmãos, eu não sei. Eu me senti tão aquém do que eu posso fazer para Deus ainda. E eu fico pensando que você também pode. Que se você do seu jeitinho tivesse Jesus como primeiro na sua vida, você se importaria em fazer um bolo para o seu vizinho e levar a palavra do Senhor para ele? Você se importaria em pegar, escrever como o Gabriel faz, o Gabriel do Itapeva, nosso evangelista. E ele faz o seguinte, ele pega a Bíblia e vai escrevendo a Bíblia, e ele vai dando a Bíblia. E um dia, o Gabriel é tão simples mesmo, que um dia ele não tinha folheto mais para dar, ele começou a dar folha da Bíblia para as pessoas. Começou a arrancar, e dava. O Gabriel é meio doido, no bom sentido. Mas os médicos todos, os juízes atendem o Gabriel, e não atendem a gente como pastor. Gabriel é meio doidinho, mas as pessoas gostam de ouvir ele falar, porque ele fala de Deus com simplicidade. E você, que tem uma eloquência, deixa nas suas coisas simples, deixa Deus falar através de você. Se interessa em comprar folhetos, se interessa em pegar e comprar um CD, dar para alguém, se interessa em falar de Deus para as pessoas, se interessa em ler livros para poder estimular a sua fé, para a sua fé ficar tão firme, você fica tão firme com Deus que você vai fazer diferença por onde você andar. Diferença, o Espírito de Deus vai poder contar com você. Ele pode contar com você, irmão. Feche os seus olhos. Senhor, tão lindo és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar,
transforma o meu viver. Pois quando estás neste lugar, transforma o meu viver. Diga para o Senhor: estou pronto, ó Deus. Desperta meu ser para fazer a tua vontade. Aviva-me, Senhor. Eu quero fazer diferença por onde eu andar. Leva-me, Senhor, a ouvir a tua voz, a ser como Filipe, fazendo a tua vontade. Como Estevão, passando por provações, mas sendo fiel até o fim, em nome de Jesus. Põe a mãozinha na altura do seu coração. Você não é obrigado a servir Jesus. Jesus não deseja que você o sirva por obrigação, mas Jesus, que é Deus, quer ter uma experiência, quer te dar uma experiência com Ele, que é Deus vivo. E aí você vai poder, junto com Ele, ser transformado e aprender que Ele, a pessoa mais importante desse mundo, vale a pena você dizer não para algumas coisas, para dizer sim para Ele. Você não vive para você mais, amado. Desde que você encontrou Jesus como seu Salvador, não é por obrigação, é por amor. Não é por medo do inferno, é por amor. É por causa dele que a gente fala dele. É por causa do amor dele que nos amou primeiro e que nos constrangeu nesse amor, que nos impactou com esse amor, que nós falamos do amor dele para as pessoas. Não tenha vergonha de falar de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, é transformador. Não se envergonhe dele, porque ele não se envergonha de você. Você que está aí no seu lugar, pensa agora naquilo que você tem furado, tem errado, tem pisado na bola com as coisas de Deus. Pense e peça perdão dos seus pecados. Pecados que você fez. Pecados que ainda talvez no seu coração estejam como falta de perdão, como dureza de coração. Não sei, amados, exatamente o que. Mas o Senhor tem algo para você. Peça perdão. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia.
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Cada dia, Senhor. Vem com fogo, Senhor. Vem com a tua presença. Vem, Senhor. Aleluia, vamos aplaudir e adorá-lo. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos pelo visitante, pelo Rafael, pela Camila, pela Márcia e todos aqueles que nos visitaram nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, renová-los, capacitá-los e abençoá-los e que eles tenham uma semana de vitória. Nós queremos orar pelo projeto de vida, Pai. E pedimos que todos esses projetos, sonhos que estão sendo colocados diante do teu altar, tu possa selar. E também oramos por esses peixinhos que são nomes de pessoas, são vidas tão preciosas, ó Deus, que têm sido colocadas no teu altar. Alcança, Senhor, o que nós desejamos e oramos por elas, é que elas conheçam a paz verdadeira que só o Senhor pode dar, que eles possam conhecer o Evangelho e viver segundo a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela nossa irmã Catarina, pela Gisele, por todos aqueles entes queridos que estão doentes. Oramos pela família da Mirlane, ó Deus, que estão passando por esse momento de luto. Que o Senhor possa, ó Deus, fortalecê-los e abençoá-los, ó Deus, e que todos recebam a presença do Senhor.
E nós pedimos agora, Pai, sê conosco nesta semana e dá-nos a Tua bênção para desfrutarmos dos Teus sonhos e projetos e vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana, cumprimente seu irmão, come seu lanche de pernil lá.